Olá, tudo bom? Hoje, 5 de maio de 2022, nós estamos gravando a nossa aula assíncrona de legislação 2 do curso de construção predial. Espero que todas, né, estejam bem. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula, a partir de agora, o nosso conteúdo vai tratar sobre o uso e ocupação do solo urbano, né, que é basicamente o Código de Obras. E eu vou usar como base uma lei complementar daqui de Cuiabá, que talvez seja, dentro do estado de Mato Grosso, a mais complexa, tá? Que tenha mais detalhes. E a gente entendendo bem essa lei complementar daqui do município de Cuiabá, nos outros municípios, cada um tem a sua lei, porque o Estatuto da Cidade permite isso. Fica fácil de você, quando for desenvolver uma atividade profissional em um outro município, basta você acessar a Câmara Municipal ou a própria administração municipal e fazer as buscas que você encontra a legislação ali no município, e lendo essa legislação, você facilmente vai conseguir interpretá-la, compreendê-la. Qualquer dúvida que você tiver, basta você buscar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ou de Obras Urbanas. Cada município dá um nome para a sua secretaria. Basta você sentar lá e tirar as dúvidas. Às vezes tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que normalmente nesses conselhos eles são preenchidos por arquitetos, engenheiros. Então, você sentando com o pessoal, ele fala, olha, aqui a gente interpreta desse jeito, você pode, o índice de construção é tal, você pode edificar até tantos metros quadrados, ou tantas vezes a área do terreno. Aí você tem que deixar uma parte que você não vai impermeabilizar, para você evitar que a água da chuva caia na calha das ruas e cause inundações. Aí cada município tem as suas políticas, tá? Então, nós vamos estudar a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. Eu estou preparando vários slides e recortando, porque a lei é muito extensa, estou recortando aqueles pontos que eu entendo que sejam mais proeminentes no exercício da engenharia civil, já que este curso ele é um curso ligado à engenharia civil, tá? E usando para isso a minha experiência de engenheiro e de advogado, né? E compartilhando essa experiência com vocês. Então, nessa aula de hoje, nós vamos assistir uma videoaula de 40 e poucos minutos, 43, o link vai estar aí dentro do vídeo e lá na plataforma ABA, que ele vai explicar. Foi feito por um colega do Instituto Federal de Minas Gerais, que ele vai dar uma explicação mais detalhada, digamos assim, uma visão mais detalhada, mais, digamos assim, do ponto de vista social, né? Às vezes ele fala em espaço de lutas, mas não invalida o conteúdo, né? Para que a gente entenda o porquê que o Estatuto das Cidades vai abrir para os municípios o mistério, né? O dever de complementar o seu conteúdo, já que o Estatuto da Cidade traz regras de nível geral, né, federal, e aí cada município, dada a sua realidade peculiar, seu clima, seu relevo, enfim, seu regime de chuvas, se ele é montanhoso, se ele é plano, se ele tem rio, se ele não tem rio, como que ele vai cuidar do desenvolvimento urbano dentro de um plano diretor. E aí, quando eu falo em desenvolvimento urbano, eu falo em urbanização, eu falo em expansão imobiliária da cidade de uma forma mais ordenada possível, né? Porque quando as cidades começaram, isso logo depois do descobrimento do Brasil, não havia um ordenamento, né, sob o ponto de vista da expansão urbana.
Basta você ver o centro, por exemplo, histórico de Cuiabá, ou o centro histórico das cidades que têm mais de 200 anos, né? As ruas elas são desalinhadas, são estreitas, os casarios não tem afastamento para passeio nos casarios, porque naquela época não se pensava nisso, não se preocupava com isso, né? E aí um adensamento populacional das cidades começou a gerar vários problemas, e aí estes problemas fizeram com que começasse a se desenvolver políticas nacionais, estaduais e locais no sentido de se evitar que aqueles problemas se repetissem e, se possível, ainda solucionasse os já existentes. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que, em um dado momento, Cuiabá faça opção por implantar um sistema de metrô aqui. Certamente a cidade será chamada a um grande debate, porque vai mexer em locais históricos e que, de repente, vão demandar a necessidade de fazer uma desapropriação, uma demolição, né? E isso aí a sociedade vai ser chamada a debater. Se quer, se não quer, como que vai implantar. Por quê? Porque a tendência é das cidades crescerem. E as cidades crescendo, com o passar dos anos, dos séculos, vai haver um adensamento urbano ainda maior, né? O que a gente não pode desprezar o fenômeno que aconteceu no século passado, do início do século passado para cá, do início dos anos 1900 para cá, que foi uma migração do pessoal que morava na zona rural para os centros urbanos. E a própria tecnologia que tem sido implantado na zona rural faz com que você precise de menos mão de obra para produzir muito mais alimentos, né? Lembrando que, quando eu falo de zona rural, nós estamos falando de agropecuária, né? De produção de alimentos, sejam eles proteína animal ou sejam proteínas vegetais. Tá? Então, hoje a tecnologia está de tal forma, está tão avançada, né? Principalmente na parte do agrobusiness, que você precisa de uma mão de obra muito mais qualificada que antigamente. No entanto, menos mão de obra. Então, hoje, por exemplo, um operador de uma colheitadeira tem um salário de seus 10, 15 mil reais, né, por mês. Por quê? Porque ele precisa ter uma qualificação tão grande para operar a máquina que ele é praticamente um engenheiro de produção, alguma coisa nesse nível. Porque aquele equipamento ele tem muita tecnologia embarcada. E é um equipamento que não é muito barato. Tá? Tem colheitadeira que é preço de avião pequeno, né? Então, não dá para você comparar a qualificação da mão de obra de um operador de uma colheitadeira dessas modernas com a realidade do meados do século passado, do início do século passado. Tá? Então, essa realidade impôs uma migração da zona rural para dentro dos centros urbanos, né? E aí eu tenho um aumento exponencial da população e, naquele momento, de forma meio que desordenada. Então, isso impôs com que a gente desenvolvesse políticas de desenvolvimento urbano para organizar melhor esse crescimento, o fluxo das pessoas dentro da cidade, lembrando que, além de ser uma questão urbanística, é também ambiental, né? Eu não sei se no semestre anterior, em legislação 1, vocês estudaram direito ambiental, né? E os espaços urbanos, eles compreendem uma parte do direito ambiental que nós chamamos de meio ambiente artificial, tá? Porque, quando você vai falar em biomas, você vai falar das relações e das interações entre todas as comunidades de seres vivos que vivem num determinado local, influenciando
e sendo influenciado entre essas comunidades e o meio abiótico, o meio que não tem vida, né? Que é temperatura, umidade, qualidade do ar, água. Então, essas interações entre todas as comunidades, esse meio físico onde eles vivem, é que nós chamamos de bioma. Então, não dá para você falar em direito ambiental retirando o homem, porque o homem também é um ser vivo que está vivendo dentro de um local. Logo, as cidades, os espaços urbanos fechados e abertos, é também meio ambiente, e no direito ambiental é classificado como meio ambiente artificial. Tá? Então, feita essa introdução, eu preparei vários slides sobre a lei de uso e ocupação do solo nessa primeira aula. Nós vamos ver alguns conceitos, aonde que ela está, onde que você pode pesquisar e estudar, né? E está lá na página lá do município de Cuiabá, na Câmara também tem. Então, nós temos todo o conteúdo da lei, e nós temos mais algumas informações complementares nessa página, que eu vou deixar o link. Depois nós vamos deixar aí o videozinho, um videozão, né? Eu falo videozinho com relação ao tempo, é 40 e poucos minutos, é o suficiente para a gente cumprir a nossa missão dessa nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Aqui, vamos subir aqui e começar a projetar. Ops. Vou voltar lá. O amiguinho aqui, ele é... Aí, pronto. Então, é a lei do uso e ocupação do solo urbano que vai complementar essa parte do conteúdo que é o Código de Obras, tá? Nós estamos no curso de legislação aplicada à função predial 2, né? Legislação 2. Ok? Bom, a Lei Complementar 389, de 3 de novembro de 2005, tá? Essa é a lei de uso e ocupação do solo urbano de Cuiabá. Todo o Código de Obras do município de Cuiabá está dentro dessa lei, tá? Então, como nós já estudamos anteriormente, o Estatuto da Cidade é uma lei federal, delegou aos municípios do Brasil e ao Distrito Federal a competência de legislar de forma subsidiária e complementar ao Estatuto da Cidade, no tocante a disciplinar o desenvolvimento urbano dentro do seu plano diretor, que nós já vimos qual é o conceito do plano diretor. E, neste caso, essa lei vai fazer isso no município de Cuiabá. Tá? É a lei complementar número 389, 2015. Ela vai disciplinar, então, o uso e ocupação do solo urbano. No link abaixo, eu vou deixar esse link também lá na plataforma AVA. Você tem acesso à página que vai estar o conteúdo da lei. Deixa eu corrigir essa questão aqui. Eu sou meio perfeccionista e ficou errado. Pronto. Vamos voltar lá. Não, não é isso. É. Então, está aqui. Corrigir ali, é a lei, tá? Então, nesse link, você vai acessar o conteúdo da lei, você vai acessar o mapa de zoneamento urbano de Cuiabá, nós vamos entender logo em seguida o que é o zoneamento urbano, para que serve, é um instrumento de política de desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano e econômico da cidade, né? E mais algumas informações complementares, ok? Bom, qual que é a ideia da lei? Primeiro, é atender ao Sistema Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico como parte do Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá.
E aí vai disciplinar, ela vai regulamentar, ela vai regular o que é o zoneamento urbano de Cuiabá, tá? O que você pode edificar em cada zona de Cuiabá, né? O que ele atrai para aquela zona, o que ela não aceita naquela zona, né, urbana, tá? Então, no centro histórico, quais são as atividades que você pode fazer no centro histórico de Cuiabá? Nas zonas de interesse social, o que você pode desenvolver? Você pode colocar, por exemplo, um curtume ali dentro de uma zona de interesse social? Certamente que não, porque é uma área destinada à cidade, normalmente a alguma coisa de interesse social. Pode ser um sistema de saúde municipal, uma UPA, pode ser um parcelamento do solo para um loteamento da população de baixa renda. Tá? Então, alguma coisa tem algum interesse social naquela região da cidade em que determinadas atividades poderão ser permitidas e outras não. Tá? Por isso que quando você vai desenvolver um projeto para ser executado, uma obra para ser executado, a primeira coisa que você vai fazer sempre é um pedido de consulta prévia. Tá? Sempre você vai fazer isso. Tá? Então, nunca, jamais se esqueça. Vou escrever aqui, ó. Consulta prévia. Tá? Você vai, e qualquer pessoa pode pedir. Então, você faz um croquis da área, com medidas, croquis mesmo, assim, na caneta, você não precisa botar nada de escala, tá? Com medidas dos lados, né? Dos lados, identificando o arruamento e os imóveis lindeiros. E ainda, que tipo ou ainda, vou até melhor, a destinação da edificação. Ó, isso aqui vai ser uma moradia familiar, ou aqui vai ser uma moradia multifamiliar, ou aqui vai ser um açougue, aqui vai ser uma lavanderia. Você vai ter que dizer para quê, o que você está pensando colocar ali, tá? Então, na hora que você faz a consulta prévia, o órgão municipal, já de posse com a lei de uso e ocupação do solo, vai dizer se essa atividade econômica, ou seja, essa destinação da edificação que você pretende executar, pode ser feita nessa área, e ele já vai te dizer quais são os índices que você tem que observar, de afastamento, como que é o passeio, quantos por cento da área você pode edificar, quantos por cento você não pode, você tem que respeitar por conta do índice de permeabilidade. Se isso vai ter uma área verde, se não vai ter uma área verde. Essa consulta prévia pode ser desde para você edificar uma casa até como você fazer um loteamento. Tá? Ele vai trazer, aí logo em seguida você vai pedir o alinhamento de testada. Isso tudo nós vamos ver aqui no transcorrer do estudo dessa lei. Tá? O alinhamento de testada vai dizer mais ou menos qual é o afastamento que você tem que respeitar, porque às vezes o teu vizinho é uma edificação antiga que já não atende mais essa lei. Mas e como tem um preceito constitucional que a lei nova não pode gerar efeitos retroativos só a partir da sua publicação, aquelas edificações anteriores à vigência da lei, o município não pode fazer nada. Mas os novos podem. Então, às vezes, você vê ali e fala, o meu vizinho tem 1,5 m de calçada, eu vou seguir esse alinhamento. Aí você desenvolve o projeto, o município reprova o projeto. Por quê? Porque ele é um projeto novo, então ele tem que respeitar a legislação nova. E ele vai dizer, não, neste caso aqui, o passeio, né, a calçada, tem que ter, sei lá, 3 metros de largura. Mas o meu vizinho tem 1,5 m. Seu vizinho não nos interessa. O dia que ele vender ou for reformar a casa dele, ele vai ter que se adequar. Ok? Tá? Então, ele vai disciplinar o zoneamento urbano, o uso e ocupação do solo urbano, tá?
Lembrando que na aula passada, nós vimos um vídeo em que ficou muito claro que você ser o proprietário de um solo não quer dizer que você, na hora de usufruir desse solo, você pode tudo. Você tem que respeitar. O direito de propriedade é diferente do direito de construir. São dois conceitos diferentes que vai ser trazido aí no Estatuto da Cidade, tá? Então, o Estado brasileiro preocupado com isso, para ordenar as cidades, antigamente, muito antigamente, né? A realidade que eu falei do início do século passado, você comprava um imóvel, você fazia o que você quisesse lá dentro. Hoje não é bem assim. Então, houve uma diferenciação entre o direito de propriedade, de ser dono, de ser o possuidor, né? De ser o senhor de um imóvel, com o direito de construir. Tá? Você pode construir? Pode, mas você tem que respeitar essas regras. Tá? Porque a tua edificação ela impacta toda a cidade, de forma direta aos vizinhos e indireta a toda a cidade. Tá? Então, aqui que entra essa questão do uso e da ocupação do solo urbano e a própria urbanização do solo urbano, onde eu vou botar praça, onde eu vou botar mais árvores, né? Vou ter um lago, né? A orla de um rio. Né? Por quê? Porque, de novo, nós estamos falando de direito ambiental artificial. Então, o bem-estar da população, ela faz parte desse pacote, considerando que a população é composta de indivíduos que estão dentro de um bioma. Tá? Os seres humanos também, e principalmente por serem seres humanos, são tutelados, são protegidos, são garantidos pelo direito ambiental brasileiro. E, na verdade, quando eu falo de uso e ocupação do solo urbano, eu estou falando de uma matéria eminentemente, do ponto de vista do direito, eminentemente ambiental. O forte daqui é o direito ambiental. Aí tem também o direito imobiliário, tem os outros vieses também que tem. Mas se eu fosse encaixar num ramo do direito, certamente eu encaixaria com muita facilidade o Código de Obra de qualquer município dentro do direito ambiental brasileiro, no ramo do direito ambiental brasileiro. Tá? Então, tá aqui. Esse link aqui, nós vamos assistir, então, uma videoaula produzida lá pela participante do nosso sistema, né, que é o Instituto Federal de Minas Gerais. Tá? São 40 e poucos minutos. Tá aqui o link e eu vou colocar lá na plataforma. E aí, na aula que vem, a gente dá a sequência. Vamos ver se a gente marca uma aula síncrona para dar sequência aí nos slides. Tá? Então, tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Bye, bye.